Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre pessoas malignas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Eu sempre fui uma pessoa que amava festas. Eu adorava ver as pessoas juntas, rindo e se divertindo. Isso me fazia sentir super vivo. Então, quando meu aniversário chegou naquele ano, decidi que iria comemorar com estilo. Planejei uma noite de jogos com meus amigos em uma reunião de família, que eu esperava que fosse tão divertida e espetacular quanto eu imaginava. Mas eu não tinha ideia de que aquele aniversário mudaria minha vida para sempre. A festa da família começou de forma bem tranquila. Meu pai, minha irmã Lori, minha avó e alguns primos se juntaram para celebrar mais um ano da minha vida. Depois do acidente da minha mãe, todos estavam tentando manter o ânimo. Lembro que o quintal estava decorado com balões, havia uma piscina para as crianças e toneladas de petiscos em cada mesa. Tudo parecia perfeito e todos pareciam felizes, até eu, que adormeci naquela noite com uma sensação de paz e satisfação, algo que eu não sentia há muito tempo. No dia seguinte, acordei cedo. Eu sabia que precisava limpar um pouco antes que meu pai chegasse do trabalho e queria surpreendê-lo para que ele não tivesse que lidar com a bagunça pós-festa. Enquanto a Lori cuidava da louça, eu fiquei encarregado de tirar a decoração do pátio. A maioria dos balões já estava murcha, mas um em particular chamou minha atenção. Era um balão cinza que parecia deslocado, preso no teto. E, honestamente, não era um dos que compramos para a ocasião, já que minha festa foi decorada com cores vibrantes que refletiam alegria. Então, aquele balão não fazia sentido ali. A princípio, tentei ignorá-lo, mas senti que algo estava errado, como se ele estivesse me observando. Então, peguei um punhado de pedras e comecei a lançá-las para derrubá-lo. Mas, assim que fiz isso, ouvi um rangido alto, um som terrível, e o teto da varanda desabou. Não pude acreditar no que vi, mas o pior não era isso. O problema era que minha avó tinha saído para ver o que estava acontecendo com o barulho das pedras. E, justo quando o teto desabou, eu vi meus olhos se arregalarem ao vê-la caída no chão, sob os escombros. Corri em direção a ela para tentar ajudá-la, mas era tarde demais. Ela não se movia. Quando joguei minhas mãos para cima, em desespero, ouvi Lori gritar da porta. E foi nesse momento que vimos meu pai parado na entrada. Ele congelou ao ver o que aconteceu e correu até ela, ajoelhando-se ao lado dela. Nunca ouvi chorar daquele jeito, e isso partiu o meu coração. Me senti extremamente culpado, mas sabia que, na realidade, a culpa era daquele maldito balão no teto. Lori pediu para eu ficar dentro de casa e ligar para alguém. Mas qual seria o sentido de chamar uma ambulância se não havia mais nada que pudesse ser feito? Depois disso, não vi mais o balão até alguns dias depois. Eu me esforcei para manter o foco. Estava preocupada com Lori. Tínhamos perdido nossa mãe há alguns meses e agora nossa avó, ambas vítimas de um acidente infeliz. Ela tinha apenas 16 anos e já tinha lidado com a morte das duas mulheres mais importantes de sua vida. Então, fiz o meu melhor para cuidar dela e garantir que ela estivesse bem. Meu pai e eu decidimos cuidar dos escombros que ainda estavam na varanda e começar os reparos. Mas foi então que eu vi que aquele maldito balão tinha descido do teto e agora estava flutuando preguiçosamente pela casa. Naquele momento, fui tomada pela raiva. Estava determinada a estourá-lo. Peguei uma faca da cozinha e o segui enquanto flutuava a escada acima. Passei pelo quarto da Lori e parei. A porta estava fechada, e eu me perguntei como aquele balão teria ido até lá. Nesse instante, ouvi Lori gritar e soube que eu precisava agir rápido. Então, abri a porta e a encontrei convulsionando no chão, com faíscas saindo de um fio exposto na mesa de cabeceira, que já havia alcançado sua camiseta e começava a pegar fogo. Tentei tirá-la de lá, mas a corrente ainda estava ativa. Então, peguei um cobertor. Quando finalmente consegui apagar as chamas, percebi que ela não estava mais respirando. Nesse momento, vi meu pai entrar na sala, alarmado.
mas eu não tive tempo de processar o que havia acontecido. Minha concentração imediatamente se voltou para o balão, que, como se zombasse de mim, agora flutuava no corredor. No entanto, naquele momento, vi meu pai correndo para fora do quarto da Lori e descendo as escadas, procurando o telefone para ligar para o 911. E foi então que percebi que o balão começou a segui-lo. Neste ponto, eu já sabia quais eram as intenções daquele maldito balão. Corri atrás dele com a faca para tentar furá-lo antes que causasse mais uma desgraça. Corri o mais rápido que pude, mas, antes que eu pudesse alcançá-lo, ele empurrou meu pai e o fez rolar escada abaixo. Quando cheguei à base da escada, vi meu pai deitado em uma posição estranha, com um fio de sangue vindo de sua cabeça, o que só fez minha raiva crescer. Eu precisava acabar com aquele balão. Ele parecia se deliciar com todo o caos que havia causado. Então, eu pulei em cima dele e dei-lhe 2 golpes com a faca, mas ela parecia ricochetear nele. Então, ele se moveu em direção ao meu quarto. A raiva que eu sentia era imensa. Eu estava convencido de que aquele balão era o responsável por tudo e que ele tinha vindo ao meu quarto apenas para me dizer que queria a mim agora. Quando entrei no meu quarto, o balão estava preso no teto, assim como da primeira vez que o vi na varanda. Então, peguei uma cadeira e subi nela para tentar alcançá-lo e estourá-lo, mas, na minha desesperada tentativa, escorreguei e bati a cabeça na quina da cômoda, perdendo a consciência. Quando acordei, estava em uma maca, na varanda da minha casa, e pude ver 2 policiais à minha frente, enquanto uma equipe forense retirava 2 corpos de dentro da minha casa. Comecei a chorar quando percebi que meu pai e minha irmã não tinham sobrevivido. Então, o policial começou a me fazer perguntas, e eu contei tudo o que havia acontecido com o balão, que, por sinal, não estava mais em lugar nenhum. Eles se olharam e depois me algemaram. Eu não sei quantas vezes tive que explicar o que aconteceu, mas eles insistiam que fui eu quem causou a morte de toda a minha família, incluindo minha mãe. Isso era impossível. Eu não fiz nada para prejudicá-los. Pelo contrário, só queria salvá-los daquele maldito balão que parecia decidido a destruir minha vida e tirar as pessoas que eu amava. Agora, estou em um centro de saúde mental, onde faço terapia 2 vezes por semana e me mantenho isolado dos outros pacientes. Segundo meu psiquiatra, eu sofro de esquizofrenia paranoide e ficarei confinado neste centro por um bom tempo. Na verdade, essa história não é sobre algo que aconteceu comigo, mas com meu primo Arnold. O que acabei de contar é a história que ele mesmo me contou quando fui visitá-lo no manicômio onde ele está desde 2016, depois de matar sua avó, seu pai e sua irmã na mesma semana. E depois descobriu-se que ele também foi o responsável por cortar os freios do carro da sua mãe, que colidiu com a Lori, quando ela não conseguiu parar e acabou morrendo. A verdade é que me deu calafrios ouvir a história do balão e como ele atribuía tudo a ele. Então, eu quis compartilhar essa história com vocês. Era um dia comum na escola de música, com uma semana para o recital. A tensão estava no ar. Todos nós estávamos nervosos com o compromisso que tínhamos pela frente. O professor Adams, que era o nosso instrutor de violino, estava conduzindo o ensaio. Adams era um bom instrutor, mas tinha um temperamento terrível e era extremamente exigente, às vezes até cruel. Seu modo de ensinar fazia até os mais talentosos ficarem nervosos, mas apesar de sua fama, todos nós tentávamos acertar, esperando atingir suas altas expectativas. Naquele dia, éramos 4, Matt, Anna, Jack e eu. A atmosfera estava pesada enquanto Adams nos dizia com dureza que precisávamos nos concentrar mais se quiséssemos fazer uma boa apresentação. A sala de ensaio parecia um forno, cheia de pressão. Por que ele parecia estar tão bravo conosco hoje? Perguntou Ana. Não era que ele nos odiasse, mas ele estava lidando com suas próprias lutas internas, se estava descontando em nós. Boa motivação, né? Nesse momento, Adams entrou na sala, batendo a porta com força. Não foi uma saudação, nem um aviso, ele foi direto para as críticas. Sua voz ecoou pela sala, e cada palavra era afiada como uma faca. Vocês estão desperdiçando o meu tempo. Vocês realmente se importam com essa apresentação?
Se importam com a música? Ninguém ousou responder, porque qualquer coisa que dissessem só o faria ficar mais irritado. Adams começou a andar pela sala, olhando para cada um de nós, até que parou abruptamente na frente de Ana. Toque a parte inicial, disse ele. A mão de Ana tremia enquanto ela levantava o violino, e seu nervosismo era evidente. As primeiras notas saíram corretas, mas assim que o arco escorregou, Adams explodiu. Patética. Você se chama de música. Comece de novo. Ana tentou novamente, mas sua confiança desabou no chão, e nós todos ficamos em silêncio, com medo demais para fazer qualquer coisa. Quando ela falhou pela segunda vez, Adams então se virou para Matt. Talvez algum de vocês consiga fazer melhor. Matt, é a sua vez, disse ele, como um rugido. Naquele dia, Adams estava completamente fora de controle, muito mais do que nunca, e ele estava realmente assustador. Matt hesitou um pouco, quase paralisado pelos nervos diante da agressividade de Adams, mas finalmente começou a tocar. Ele foi mais longe que Ana, mas também falhou, cometendo um erro terrível. A frustração de Adams se tornou incontrolável a ponto dele bater sua batuta contra o piano com tanta força que a quebrou em dois. Chega! Todos vocês são inúteis. Todos vocês são inúteis, ele gritou, deixando todos em choque. A sala caiu em um silêncio desconfortável, mas a verdadeira loucura estava prestes a ser desencadeada. Para o nosso horror, Adams pegou uma arma em sua bolsa e a atirou de dentro. Se vocês não levarem isso a sério, vou fazer vocês ensaiarem até acertarem ou entenderem as consequências do fracasso. Nós nos olhamos aterrorizados, os olhos bem abertos. Você está brincando, professor, disse Jack, tão chocado quanto todos os outros, mas o olhar intenso de Adams dizia não. Apenas peguem seus instrumentos e toquem, disse ele, entre dentes. Tremendo, começamos a tocar a peça enquanto ele nos observava com a arma em sua mão. Estávamos todos aterrorizados e perplexos. Esse homem estava completamente fora de si, e tudo nele gritava para que tivéssemos cuidado, porque ele realmente não estava brincando. Cada erro que cometíamos era recebido com gritos, ameaças ou o som arrepiante do clique da segurança da arma. Meus dedos doíam e meus olhos estavam embaçados pelas lágrimas. Tudo o que eu queria era fugir dali, mas ele não nos deixaria. Os outros também estavam aterrorizados, o que tornou impossível fazermos uma boa apresentação. Em um momento, o arco do violino de Jack escorregou e produziu uma nota horrível. Então, Adams não hesitou em apontar a arma para ele. Faça de novo e você vai se arrepender. Todos nós ficamos paralisados, olhando uns para os outros com medo, mas sem poder fazer ou dizer nada. Foi então que, inesperadamente, Ana tomou uma atitude. Com uma agilidade impressionante, ela pegou um cavalete de música pesado e o atirou contra o braço de Adams, fazendo a arma cair. Percebendo a oportunidade, Jack foi em frente, tentando alcançar a arma, mas Adams o derrubou e começaram a lutar pelo controle da arma. Eu não podia ficar parado e fazer nada, então peguei meu violino e o bati nas costas do professor, o que fez ele gritar de dor, dando a Jack o tempo necessário para pegar a arma. De repente, o professor Adams se levantou, cambaleando, com o rosto cheio de raiva e nos avisou: vocês vão pagar por isso. Mas antes que ele pudesse se mover, Jack apontou a arma para ele e gritou: fique no chão, não me faça usar isso. A sala ficou em silêncio, com apenas nossa respiração pesada sendo ouvida, até que finalmente Ana pegou seu celular e chamou a polícia. Minutos depois, os policiais chegaram e prenderam Adams sem resistência. Seus olhos queimavam de ódio e loucura enquanto o levavam embora, mas a situação só estava começando a se resolver. Quando finalmente o colocaram na viatura, meus colegas e eu nos abraçamos e começamos a chorar. O que diabos foi isso? Disse Matt, mal começando a assimilar tudo o que tinha acontecido. A investigação revelou detalhes sombrios. Adams estava enfrentando uma série de fracassos pessoais. Sua vida havia desmoronado. Ele havia perdido a guarda dos filhos e chegou naquela manhã sob o efeito de alguma substância, com uma arma carregada e sem tentar esconder o que planejava fazer. O conservatório tentou manter tudo em segredo para evitar o escândalo e preservar sua boa reputação.
mas o burburinho fez seu trabalho. A carreira de Adams chegou ao fim e os 4 de nós voltamos às nossas aulas depois de uma breve pausa. Matt e Anna continuaram, mas Jack e eu deixamos a música, incapazes de lidar com o peso do que aconteceu. Fomos sortudos de sair vivos, embora para mim aquilo fosse como uma maldição. Eu nunca mais consegui tocar. Sempre que via o violino, revivia o rosto de Adams, lembrava das suas ameaças e sentia o terror tomar conta de mim novamente. Então, decidi sair do conservatório. Deixei tudo para trás e nunca mais voltei. A música tinha sido minha vida, mas agora era apenas a memória de um pesadelo que eu queria esquecer. Esse trauma ficou comigo por anos, assombrando todos os cantos da minha mente. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se Anna não tivesse decidido agir naquele dia. Ele realmente teria nos atirado? Nunca saberei, mas pelo que ele fez, tenho certeza de que sim. Naquela manhã, eu estava sentado em uma montanha de roupas no meu quarto, com a cabeça enterrada nos lençóis. Não era porque eu tinha alguma preocupação na cabeça ou porque estava cansado, era simplesmente minha posição favorita. Assim, eu podia esconder meu rosto do olhar julgador das pessoas, porque toda vez que eu levantava os olhos e olhava ao redor, só via aqueles sorrisos forçados e o brilho de julgamento nos olhos dos outros. Não sou um cara gracioso. Sempre tive muita acne e sofro de ansiedade social, o que me fez alvo de muitas brincadeiras e bullying por anos. De repente, alguém bateu na porta, mas eu realmente não estava com vontade de atender. Nem me importava quem fosse, só queria um pouco de paz. A comunicação com os outros era a coisa mais exaustiva do mundo para mim, e eu realmente odiava isso. A batida na porta persistiu por mais um tempo, mas finalmente a porta se abriu e lá estava ela, me olhando. "Você não me ouviu me chamando?" Minha mãe perguntou com aquela voz impaciente. "Desculpa, mãe, estava ocupado." Respondi sem olhar para cima. Ela fez um gesto para que eu olhasse ao redor do meu quarto. Fiz isso com desgosto, e foi quando percebi que estava uma bagunça completa. Nós deveríamos sair para uma viagem de carro naquele dia e meu pai ia dirigir, embora minha mãe tivesse dito que ajudaria quando ele se cansasse. O plano era sair logo. Então, ela me mandou arrumar as coisas rapidamente e me preparar. Pela primeira vez naquela noite, olhei para cima e vi o rosto dela. Mas não era como os rostos dos outros. Cada parte do rosto dela irradiava amor. Não havia dúvida de que ela me amava. Talvez ela fosse a única que me amasse. Então, me esforcei para fazer o que ela disse. Em menos de 20 minutos, eu estava pronto e descendo as escadas com minha mala. "Essa mala está muito grande", disse meu pai enquanto eu saía. Mas decidi ignorar o comentário dele e forcei a mala no porta-malas do carro. Então, me enfiei no banco de trás enquanto minha mãe se acomodava ao lado do meu pai e quase imediatamente ele começou a dirigir. Saímos de casa e eu fiquei olhando para ela até desaparecer na distância. Então, virei e percebi que meu pai tinha colocado música country no rádio. Então, entre os gritos do meu pai cantando no ritmo da música e a própria música, eu não sabia o que me incomodava mais. Minha mãe se virava de vez em quando, sorrindo para mim com a ternura que ela sempre tinha. Era uma viagem longa. Conforme o sol ia se pondo e a escuridão tomava o céu, meus olhos começaram a pesar. Cada vez que sentia eles fechando, fazia um esforço para abri-los. Mas, no fim, não consegui mais acompanhar o ritmo, então me entreguei ao sono e deixei que ele me tomasse. Depois de umas 5 horas, acordei e já não estávamos mais em movimento. O carro estava estacionado na frente de um velho motel de estrada, e quando saí do carro, o espaço atrás de mim já estava completamente escuro. Tudo o que eu podia ouvir eram os sons noturnos. As corujas, os morcegos e os grilos pareciam estar fazendo uma festa, enquanto outros sons estranhos flutuavam no ar, sem que eu conseguisse identificar sua origem. Entrei no motel com meus pais. Enquanto eles cuidavam de pagar os quartos, fui até o carro e tirei minha mala do porta-malas. "Você não precisa carregar isso. Está seguro lá", minha mãe disse quando me viu saindo com a mala, mas eu apenas sorri para ela sem dizer nada. Alguns minutos depois, estávamos todos acomodados no nosso quarto. Eu estava sorrindo de orelha a orelha de satisfação,
porque a noite que eu esperava finalmente tinha chegado. Esse lugar era perfeito para colocar em prática tudo o que eu tinha planejado por anos. Arrastei minha mala para mais perto e a abri. Um sorriso apareceu no meu rosto ao ver os rostos das bonecas que eu tinha guardado. Elas não podiam falar, isso era certo. Tirei a primeira boneca da mala e preparei meus instrumentos para o que eu estava prestes a fazer. Abri a boca da boneca o suficiente para colocar minhas mãos nela, e a primeira coisa que fiz foi cortar a língua dela. Depois, selava os lábios com fita preta. Ao ver o que eu tinha feito, senti uma satisfação estranha. Então continuei cortando os dedos, um por um. Meus olhos percorriam o corpo dela, procurando o que mais eu poderia fazer. Finalmente, descansaram nos olhos dela. Enquanto retirava as órbitas dos olhos de seus olhos, então, peguei um bisturi bem afiado e raspei o cabelo da cabeça dela. Quando terminei, ela já não parecia nada como o que havia sido antes. Então, sorri satisfeito e olhei para outra boneca na mala. Eu queria que ela me visse enquanto eu trabalhava. Já estava ficando entediado com a boneca, então a empurrei de lado e fui para a próxima. Essa resistiu um pouco, mas isso não me impediu. Eu estou tentando te ajudar. Sou um cirurgião e quero que você fique mais bonita. Muito bonita, assegurei-lhe enquanto a deitava no chão e abria sua barriga. Depois, a costurei. Fui para os dedinhos e cortei um por um. Olhei para o rosto dela e não gostei da aparência, então decidi remodelá-lo. Cortei o nariz dela e coloquei de lado. Depois, cortei as orelhas também. Não precisava delas para ser bonita. Então, cortei as pernas e troquei de posição. A direita no lugar da esquerda e vice-versa. Depois, as costurei de volta. Olhei para os dedos dela e percebi que estavam muito longos. Então peguei minha faca e os cortei até os nós. Assim está melhor, pensei. De repente, percebi que o sol estava nascendo. A luz do dia entrou no quarto e me iluminou completamente. Agora eu podia ver tudo o que eu tinha feito mais claramente e sorri de orgulho. Mas, bem nesse momento, alguém bateu na porta, inoportuno como sempre. Ignorei, mas quando a porta se abriu, lá estava meu pai. Ele entrou sem dizer nada e me disse: "Arrume suas coisas, temos que ir." Eu pude ver o medo e a decepção no rosto dele. Ele precisa voltar para a reabilitação. O garoto precisa de ajuda. Ouvi meu pai sussurrando para minha mãe fora do quarto. "Não é nada sério. Ele estava só brincando com brinquedos." Minha mãe respondeu: "Você viu o que ele fez com esses brinquedos? O que um garoto de 20 anos deveria estar fazendo com brinquedos? Ele precisa voltar. Ele está claramente doente." Meu pai concluiu. Ele chegou à conclusão de que estava errado ter aqueles brinquedos no quarto. E eu me perguntei o que havia de errado em tornar aquelas pessoas bonitas. Mas fiquei quieto. Fiz o que minha mãe me disse e entrei novamente no carro. No caminho, percebi algo. Meu pai estava louco. Ele tinha um coração feio. Um coração que precisava de cirurgia para ser bonito, para melhorá-lo. E só eu poderia fazer essa cirurgia. Só eu sabia qual era o problema dele. E eu estava determinado a consertá-lo. Quando chegamos em casa, esperei minha mãe ter que cobrir o turno da noite no hospital onde ela trabalhava e finalmente opere. E meu pai? A cirurgia não saiu exatamente como eu esperava, mas eu sabia que havia riscos. Depois disso, acho que minha mãe percebeu o quão louca ela havia sido todos aqueles anos, então ela o enterrou na frente de todos nossos parentes. Já se passaram 5 anos desde então, e este asilo de idosos se tornou minha casa permanente. Agora, minha mãe nunca mais vem me visitar. Isso me dói, porque eu sempre achei que ela me amava. Senti falta do meu antigo chefe novamente. Não era a primeira vez que ele me deixava trabalhar até tarde, mas era a primeira vez que eu decidia ir embora a pé. Meu celular estava com 5% de bateria, e chamar um táxi não era uma opção viável. Então, reuni coragem e comecei a caminhar na escuridão. A noite estava fria, daquele tipo de frio que morde um pouco a pele e te lembra que você está vivo. As ruas estavam desertas, e só de vez em quando um carro solitário passava. Meu apartamento ficava a uns 30 minutos de caminhada, o que não me animava nem um pouco.
As ruas principais estavam iluminadas, mas os becos não, então tentei evitá-lo, se ficar nas vias abertas. Mas, mesmo assim, a solidão da noite me deixava desconfortável. Não havia uma razão específica, era só uma daquelas noites raras. Depois de uns 10 minutos de caminhada, eu o vi. Um cara com o capô abaixado, vindo na minha direção, na calçada oposta. Ele andava devagar, como se não tivesse pressa nenhuma para chegar a lugar algum. Não sei porquê, mas havia algo nele que me incomodava. Talvez fosse o jeito como ele se movia, ou apenas o fato de ser a única outra pessoa por ali. Sem pensar, atravessei a rua para colocar mais distância entre nós, mas meus olhos o seguiram enquanto eu acelerava o passo. Eu sabia que ele não ia se mover, mas, de alguma forma, sentia seu olhar. Decidi virar numa rua secundária para encurtar o caminho, que não era a melhor escolha, mas eu queria ficar longe daquele cara. De repente, a rua virou um beco. Embora não estivesse completamente escuro, estava longe de ser um lugar acolhedor ou seguro. Algumas luzes piscavam acima e pensei que poderia me levar para a próxima rua principal. Então continuei caminhando. O beco se estendia mais do que eu imaginava, se torcendo e virando, se dividindo em direções inesperadas, à esquerda e à direita. Parecia um labirinto. Parei para olhar meu celular em busca de direções, mas a bateria havia acabado completamente e eu nem conseguia lembrar de onde tinha vindo. Continuei, na esperança de ver uma luz de rua, um carro, qualquer coisa que me indicasse que eu estava perto de sair dali. Mas o beco só seguia em frente, quase claustrofóbico. De repente, ouvi passos, extremamente lentos e constantes, passos que definitivamente não eram os meus. Me virei rapidamente à procura da origem daqueles passos, mas não vi ninguém ali. O som parou abruptamente. Então fiquei ali, olhando para a fraca luz do beco, com o coração acelerado, esperando que algo se movesse. Mas nada se mexeu. Forcei-me a continuar, embora minhas pernas estivessem pesadas. Então, os passos começaram de novo, mais próximos e firmes dessa vez. Parei, e os passos também pararam. Agora, minha respiração estava mais pesada. Tentei me acalmar, virando-me lentamente e apertando os olhos na escuridão. Foi então que o vi. A princípio, parecia uma pessoa parada logo além da luz de um poste, mas não era isso. Sua pele estava pálida demais, quase anormal, como se nunca tivesse visto o sol. Sua altura era intimidadora, facilmente mais de 2 metros. Seus membros pareciam longos e finos, e ele era absolutamente aterrorizante. Fiquei lá, congelado, esperando por qualquer movimento que me fizesse correr, mas a figura estava apenas ali, me observando. Não conseguia ver seu rosto, mas sentia que havia algo nos seus olhos, me analisando. Sem pensar, virei e corri o mais rápido que pude. Meus pés batiam no chão enquanto eu zigue-zagueava pelo beco, e meu peito queimava, como se meus pulmões fossem explodir. Mas, não importava o quanto eu corresse, a sensação de que ele estava atrás de mim era inconfundível. Eu não ouvia mais os passos, mas tinha certeza de que ele estava se aproximando. Quando olhei para trás, vi que não estava errado. Ele estava mais perto. Seus movimentos eram lentos, mas antinaturais, como se ele não precisasse correr. Eu sabia que não conseguiria escapar e minhas pernas pareciam de chumbo, mas eu não podia parar. O beco parecia interminável, as paredes encolhendo a cada passo. Tentei gritar, mas minha garganta estava seca e minha voz mal saía. Desesperado, virei para a próxima esquina e quase caí no chão molhado, mas consegui evitar a queda me apoiando na parede. Olhei para trás novamente e vi que ele estava ainda mais perto. Sua cabeça se inclinava ligeiramente enquanto se movia, e seu rosto, se é que poderia ser chamado de rosto, era liso e sem características, como se tivesse sido esculpido pela metade. Meu coração estava disparado, e só a adrenalina me mantinha de pé. Tentei avançar, forçando-me a continuar. Então virei a próxima esquina e senti que estava voltando para o mesmo lugar, como se estivesse correndo em círculos. Foi então que ouvi um som gutural, baixo, não um rosnado, não uma voz. Algo estranho, algo entre os dois, que fez um calafrio percorrer minha espinha. Ele estava me zombando, curtindo a perseguição.
Naquele momento, minhas pernas fraquejaram por um segundo e eu caí de joelhos, ofegante, achando cada vez mais difícil respirar. Eu sentia que ele estava chegando mais perto. O ar ao meu redor de repente ficou mais frio. Então me empurrei para cima e agarrei um cano quebrado que estava perto. Tremendo de medo, me virei para enfrentá-lo. Eu não tinha escolha. Correr já não adiantava. E agora ele estava bem na minha frente, com sua figura imponente, ligeiramente inclinada, me observando. Finalmente, levantei o cano com toda a força que eu tinha e minha voz tremeu quando ordenei que ele se afastasse. Mas ele não fez nada. Pelo contrário, avançou em minha direção, mais rápido do que eu imaginava. Eu nunca teria pensado que algo pudesse se mover tão rápido. Tentei acertá-lo com o cano o mais forte que pude, atingindo seu braço violentamente. O som foi nojento, como metal batendo no osso, mas ele não se moveu. E antes que eu pudesse atacá-lo novamente, sua mão se projetou e agarrou minha cabeça. Seu aperto foi feroz, como uma rosca apertando. Então ele gritou no meu ouvido, e a dor atravessou meu crânio, fazendo a pressão aumentar e os ossos estalarem sob sua força. Minha visão ficou turva, meu corpo ficou mole. Apesar de me esforçar para me defender, parecia inútil. Em um último ato desesperado, decidi atingir seu braço com o pouco de força que ainda tinha, mas não adiantou. E a última coisa que senti foi uma dor aguda e insuportável quando algo quebrou dentro da minha cabeça. Então, tudo ficou preto. Quando acordei, estava no chão, mas o beco estava diferente, mais curto. Eu podia ver a saída, a poucos passos de distância, e minha cabeça latejava com uma dor tão intensa que pensei que fosse desmaiar novamente. Então, toquei nela com a mão e senti algo molhado. Era sangue. Meus dedos encontraram uma fenda profunda no meu crânio. Tentei me levantar, mas minhas pernas não conseguiam sustentar meu peso. Então rastejar foi a única opção. Enquanto me arrastava em direção à luz no final do beco, cada movimento enviava ondas de dor pelo meu corpo. Mas eu não podia parar. Justo quando cheguei à saída, caí novamente. Foi então que ouvi a voz de alguém, um homem se aproximando de mim, tonto e atordoado. Mas vi que ele pegou o celular e suas palavras soaram frenéticas, embora eu mal conseguisse me concentrar. Minha visão turvou de novo enquanto ele se curvava sobre mim, ligando para pedir ajuda. Então tudo ficou claro demais, forte demais. As luzes do hospital queimaram meus olhos quando eu piscava e acordava. Agora, minha cabeça estava coberta por bandagens grossas, e os analgésicos nem conseguiam amenizar a dor excruciante. Uma enfermeira entrou para fazer perguntas, mas eu não tinha respostas. O que eu poderia dizer? Que uma figura espectral esmagou meu crânio em um beco que não deveria existir. Quem acreditaria numa loucura dessas? Mais tarde, a polícia chegou para tomar depoimentos. Queriam que eu contasse o que havia acontecido, mas eu sabia que não acreditariam em mim. Eles alegaram que me encontraram em um beco normal, que não havia nada de estranho. Nenhuma evidência da criatura, nada do que eu havia vivido. Só eu ali, quase morto. Semanas se passaram, e eu ainda acordo de madrugada sentindo aquele aperto na minha cabeça. Não sei o que foi, nem por que ele me deixou viver, mas, às vezes, enquanto caminho para casa, sinto como se algo me observasse. E, de vez em quando, ouço passos lentos e deliberados perto de mim. Aquela sensação de estar sendo seguido nunca vai embora, como se minha mente estivesse presa em um beco sem saída, sempre na sombra de algo que ainda não consegui entender. Eu sempre fui a garota gordinha do grupo, gorda em todos os sentidos. Talvez um pouco mais do que eu deveria ser. E de algum modo, isso fez com que eu crescesse com um caráter bastante reservado. Eu nunca conheci meu pai e minha mãe estava sempre ocupada. Então, quando eu ficava sozinha em casa, meu quarto se tornava meu refúgio. Eu passava horas trancada lá dentro, e meu celular e meus cadernos se tornaram meus melhores amigos, enquanto as redes sociais eram minha única janela para o mundo exterior. Eu não era o tipo de garota que chamava a atenção romântica de alguém, a Julieta do amor, como alguns dizem. Eu nem sabia o que era ter um encontro e já estava nos meus 20 anos.
Meus únicos escapes eram as histórias que eu escrevia, pois, naquele espaço solitário, eu deixava minhas emoções fluírem para personagens e cenas cheias de fantasia. Então, decidi publicar minhas histórias em uma conta anônima. Nunca pensei que o mundo merecesse ver quem eu realmente era. Por isso sempre mantive meu perfil de namoro sem foto. Eu tinha tanta vergonha de mim mesma que nem pensava em colocar uma foto. Foi um programa de TV e alguns anúncios de namoro que me fizeram repensar. Eu pensei, talvez, só talvez, eu possa encontrar alguém por quem me interesse. Mas, na realidade, eu estava apenas rindo dos caras que apareciam enquanto eu comia batatas fritas e bebia refrigerante, jogada no sofá. Eu nunca enviava mensagens ou mesmo dava uma olhada de verdade nos perfis. Minha autoestima estava baixa, mas o medo era ainda maior, e subir fotos e compartilhá-las era algo que eu temia. Tentei mudar as coisas algumas vezes, fazendo exercícios, comendo de forma mais saudável. Cheguei até a me inscrever em uma rotina de 30 dias, mas nunca passei de 30 minutos. Minhas inseguranças eram esmagadoras. Então, depois de me cansar de ficar rolando no celular, acabei indo até o armário procurar algo para beliscar. E isso se tornou mais uma armadilha, pois eu sempre tinha batatas fritas e lanches de todos os tipos para me sabotar. Mas um dia, percebi que tudo tinha acabado. Eu fiquei estressada e nervosa, então decidi sair ao sol da manhã, pronta para dirigir até a loja e comprar mais. Foi quando eu vi algo estranho. De repente, notei algo se movendo pelo canto do meu olho. Então, virei lentamente e percebi que o barulho parecia vir da casa ao lado, que na verdade estava vazia desde que me mudei, há cerca de 3 anos. Quando me inclinei para fora, vi um cara de meia idade quebrando a barricada de madeira na frente de sua casa. Vi ele chutá-la. Num piscar de olhos, ele estava dentro, tirando uma cadeira de madeira e colocando na frente da minha casa. Minha boca se abriu enquanto, sem vergonha alguma, ele se sentava e começava a me olhar intensamente. Eu senti um calafrio nesse momento, então corri para o meu carro, tentando achar as chaves e me concentrando para não perder a calma. Então, liguei o carro e saí a toda velocidade, mas antes de ir, nossos olhares se encontraram e havia algo definitivamente louco no olhar dele. Não pude deixar de pensar como ele era estranho. Cerca de 30 minutos depois de fugir das pessoas e comprar o que precisava no shopping, voltei para casa, e a primeira coisa que vi foi meu vizinho ainda sentado na mesma cadeira, olhando cada movimento meu. Fiquei imediatamente desconfortável, porque ele continuava me olhando assim. A atitude perturbadora dele me fez questionar o que estava acontecendo. Era como se eu estivesse em uma daquelas séries de psicopatas. Se ele apenas virasse a cadeira um pouco, não pareceria tão estranho, mas ele não fez nada. Ele apenas me observava quase sem piscar. E naquele momento eu soube que tinha que fazer algo a respeito. O cara ainda estava lá, me olhando como se eu fosse um objeto de estudo, e naquele momento, simplesmente não aguentei mais. Virei de costas e entrei em casa, batendo a porta atrás de mim. Enquanto eu guardava as minhas coisas, a bolsa de batatas fritas e outros itens de higiene, um ping interrompeu meu caos. Era uma notificação no meu celular. Peguei o telefone, pensando que talvez um dos meus seguidores estivesse me pedindo para mostrar meu rosto. Mas encontrei uma mensagem de um cara chamado Marcos Alex, o tipo de coisa que você não espera. Mas pensei, talvez eu esteja no meio de um romance, e essa seja uma reviravolta inesperada. Apertei o celular com força, procurando um canto confortável para me sentar e então abri a mensagem. Meu coração deu um salto. Eu não podia acreditar no que estava vendo. O perfil dele parecia ter saído dos meus sonhos. Alto, moreno, elegante e bonito, com uma postura que me tirou o fôlego. O único ponto negativo é que ele não tinha barba. Eu adoro homens de barba, mas isso podia ser superado. Respondi com um oi, e ele respondeu quase instantaneamente. E a resposta foi tão lisonjeira que me fez sorrir. Como você está, linda? Foi um pouco estranho ele me chamar assim, especialmente porque eu não tinha nenhuma foto no meu perfil. Então, respondi. Eu acho que as pessoas mais interessantes tendem a se esconder atrás de portas fechadas, com medo de atrair atenção demais. E nós dois rimos.
Continuamos conversando dia e noite depois disso. Ele nunca pediu uma foto minha, e isso só aumentou minha curiosidade. Mesmo que por 2 semanas eu tenha perdido completamente o ritmo da minha escrita, eu já nem lembrava mais dos meus seguidores, mas para mim isso já não importava. Eu estava completamente absorvida nele. Finalmente, o momento chegou para nos encontrarmos. Ele me perguntou se eu queria vê-lo pessoalmente, e eu disse sim, claro, mas ele me avisou que talvez não fosse exatamente o que eu esperava. No entanto, eu assegurei de que era exatamente o que eu queria. Então combinamos de nos encontrar em um restaurante na Ridge Road, às 20 horas. Isso é perfeito, eu disse animada, e ele me enviou vários emoticons de coração. Passei a tarde inteira dançando ao som de Summer Walker e escrevendo uma história sobre um romance verdadeiro, como um conto que finalmente ia ganhar vida. Quando chegou a hora de me vestir, escolhi um vestido vermelho lindo que me fez me sentir confiante. Mas, justo quando estava prestes a sair, me deparei com o meu vizinho, que, aparentemente, estava esperando lá fora o tempo todo. Fiquei imediatamente assustada e gritei: "O que você está fazendo aqui?" Perguntei, me sentindo extremamente desconfortável, mas ele apenas respondeu que queria pegar minha lanterna emprestada, pois a dele estava quebrada. Eu disse a ele para esperar um segundo. Fui dentro, peguei a lanterna e entreguei a ele. Ele deu passos lentos de volta para sua casa com a lanterna em mãos e se sentou novamente naquela cadeira estranha na frente da minha casa. Eu não ia deixar ele estragar minha noite, então tranquei a porta. Entrei no carro e saí pela rua. Quando cheguei ao restaurante, vi Marcos sentado sozinho em uma mesa redonda no centro. Ele já tinha chegado e parecia ter reservado o lugar inteiro para aquela noite. Os garçons me olharam de forma estranha, mas eu não dei muita atenção. Estava nervosa e tímida enquanto me aproximava dele, e quando ele finalmente me viu, a maneira como me olhou, como se estivesse avaliando uma espécie estranha, fez meu coração bater mais rápido, mas ao mesmo tempo me deixou ansiosa. "Eu sei que não sou o que você esperava", eu disse, e ele respondeu rapidamente: "Não, você é perfeita. Você é exatamente o que eu queria." E embora o tom dele não mostrasse nenhuma emoção, o olhar dele era intenso. No fim, nos sentamos à mesa e tivemos uma conversa com algum nervosismo, mas percebi que ele nunca sorria ou demonstrava nenhuma emoção, o que começou a me preocupar. "Você é um robô assassino ou algo assim?" Perguntei, levantando uma taça de vinho, e ele respondeu: "Não, não sou isso." De uma forma que soou muito séria e assustadora. Apesar do clima estranho, decidi seguir em frente. "Você gostaria de ir a um lugar mais privado?" Perguntei, e ele aceitou com prazer. Então nos levantamos. Antes que eu percebesse, já estávamos no meu carro, e em um piscar de olhos, chegamos à minha casa. Como antes, eu tomei a iniciativa e o beijei antes de entrar. Mas, naquele momento, uma luz brilhante nos iluminou e eu percebi que era meu vizinho. Quase morri novamente ao vê-lo. "O que diabos é isso?" perguntou Marcos. "Só meu vizinho." "Esquece isso", eu disse, tentando não pensar em como tudo aquilo estava estranho. Enquanto subíamos pela entrada, não consegui evitar a sensação de que alguém estava nos observando. Foi um momento estranho, mas no começo não pensei muito sobre isso. Quando chegamos à minha casa, Marcos me pediu para apagar a luz, então eu apaguei. E foi quando senti uma mão me agarrando na cintura. Soltei um gemido nervoso e ele riu da minha reação. Logo depois, houve um barulho baixo de um grunhido vindo da porta. Quando olhei, vi o que parecia ser um reflexo muito estranho. Quem era esse homem de verdade? Aquela pergunta pairou no ar, como uma névoa espessa que eu não conseguia dissipar. O sorriso que Marcos tinha dado antes estava agora desaparecendo, e no lugar dele havia uma expressão vazia, quase fria. Eu me afastei lentamente dele, sentindo um calafrio tomar conta do meu corpo. O barulho na porta ficou mais alto, mais próximo. Eu me virei rapidamente, tentando procurar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Mas tudo o que vi foi o reflexo do meu próprio rosto, pálido e assombrado, refletido na janela. Algo não estava certo, e eu sentia que a resposta estava bem diante de mim, mas eu não conseguia enxergá-la. "Marcos", eu tentei falar,
mas minha voz soou mais fraca do que eu imaginava. Ele não respondeu, nem sequer se moveu. Estava imóvel, como se estivesse esperando algo ou alguém. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu dei um passo para trás, olhando para ele com desconfiança crescente. Ele estava me observando. Seus olhos, normalmente tão calmos, agora estavam fixos em mim de uma maneira que eu não conseguia entender. Era como se ele estivesse estudando cada movimento meu, analisando cada respiração. "O que você quer de mim?" perguntei, finalmente encontrando minha voz, embora ainda tremendo. Mas antes que ele pudesse responder, a porta da frente se abriu com um estalo alto, e eu girei bruscamente para ver quem estava lá. Meu vizinho, o homem estranho que havia me observado pela janela, estava parado na entrada, olhando fixamente para mim com um sorriso torto. "Você não devia ter vindo aqui", ele disse, com uma voz rouca e baixa, como se tivesse estado esperando por algo. Marcos se virou lentamente para encará-lo, e naquele momento, tudo fez sentido, ou talvez nada fizesse. O homem na porta parecia familiar, como se eu o tivesse visto antes, mas não pudesse colocar o rosto. "Você o conhece?" perguntei, minha mente já correndo a mil, tentando entender a conexão entre eles. "Eu não sou quem você pensa que sou", respondeu Marcos, sua voz agora mais grave, mais sombria. Eu podia ver uma sombra se formando ao redor dele, como se sua presença estivesse se distorcendo. Não era mais o homem que eu pensava conhecer. Ele era algo diferente, algo mais perigoso. Antes que eu pudesse reagir, o homem na porta avançou, e a escuridão ao redor de Marcos parecia se expandir, engolindo tudo à sua volta. Senti um pânico imediato, um impulso primal para fugir, mas minhas pernas estavam paralisadas. Tudo ao meu redor parecia girar, então, a luz apagou completamente. O último som que ouvi antes de tudo se silenciar foi o sussurro de Marcos: "Você não deveria ter me conhecido." E depois, escuridão total. Quando acordei, não sabia quanto tempo se tinha passado. Minha cabeça doía, e a luz do dia invadia a sala, fria e indiferente. Eu estava sozinha, ou ao menos parecia estar. O relógio marcava 1 hora tarde demais para me dar qualquer sensação de normalidade. Levantei-me lentamente, meus pés hesitantes ao tocarem o chão. A porta estava trancada, mas não havia nenhum sinal de Marcos ou do homem estranho. Só o eco distante de algo que não fazia sentido. Algo que, eu sabia, nunca seria explicado. Algo que eu não deveria ter conhecido. E quando olhei pela janela, a cadeira na frente da minha casa estava vazia, como se nunca tivesse estado lá. Mas algo ainda me observava, mesmo que eu não pudesse ver. A importância do sono. O sono é uma parte importante das nossas vidas, não é? Pensando bem, passamos uma boa parte da nossa existência dormindo, pelo menos 1/3 do tempo. E, embora todos saibamos que é essencial para o funcionamento normal de um ser humano e para levar uma vida produtiva, essa não é uma história sobre isso. Não, essa é uma história muito mais estranha e perturbadora. Deixe-me contar sobre a minha experiência com a paralisia do sono, aquela sombra escura e aterrorizante que me atormentou em uma noite, quando eu tinha 11 anos. Era uma época diferente. Eu tinha acabado de completar 11 anos e vivia como qualquer criança normal. Gozava com os vizinhos, brincava na rua com meus amigos, claro, a rivalidade clássica com minha irmã mais velha, que tinha 15 anos na época. Ela estava naquela fase de achar que era superior a todo mundo, típico comportamento de adolescente. E, embora a gente brigasse e se dissesse coisas maldosas de vez em quando, um dia ela falou algo que ficou na minha cabeça. "Espero que o monstro vermelho venha e te leve pro porão", ela disse antes de fechar a porta do quarto. Fiquei intrigado e decidi perguntar aos meus pais o que era esse tal monstro vermelho. Fui até eles, e minha mãe riu, perguntando ao meu pai se ele lembrava do que ela estava falando. Ela me contou que esse monstro era apenas uma invenção da minha irmã e que ela estava imaginando tudo, o que não me ajudou nada a ficar tranquilo. Então, mais tarde naquela noite, fui me deitar como de costume, com um copo de leite na mão. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu acordei de repente e não conseguia respirar.
Algo não estava certo. Meus olhos estavam fixos no teto e meu peito parecia estar sendo esmagado, como se algo enorme estivesse em cima de mim. Tentei me mexer, tentar gritar, mas meu corpo não respondia. Eu só podia observar o que estava acontecendo ao meu redor. E foi aí que eu vi algo estranho sobre mim. Era uma esfera vermelha e peluda, me esmagando. Eu realmente senti que estava ficando sem ar. Tentei gritar, mas só um sussurro saiu da minha boca. Foi quando, de repente, eu lembrei do que minha irmã tinha dito. O monstro vermelho. Ela estava certa. Era real. Estava no meu quarto. Parecia estar dormindo, mas, a cada respiração que eu dava, eu ouvia um rosnado baixo que me aterrorizava. A situação estava insuportável. Eu pensava no que poderia acontecer se aquilo acordasse. Mas, como se aquela coisa estivesse lendo meus pensamentos, ela se mexeu. Achei que levantar seria a solução, mas, em vez disso, ela apenas mudou de posição e colocou sua enorme cabeça de volta sobre o meu peito. Era grotesco. Tinha narinas enormes, tão grandes que eu conseguia imaginar minha própria cabeça ficando presa dentro delas, e entre a gosma verde e as presas afiadas que pendiam da sua boca, que pareciam uma faca de cozinha. Eu não sabia se deveria ficar mais assustado ou tentar voltar a dormir. Não conseguia dar um único passo. Então, nesse tipo de transe, tentei fechar os olhos novamente. E foi o que fiz. Acordei horas depois com um grito abafado. Já estava quase 6 da manhã, e minha mãe correu até o meu quarto quando viu meu estado de pânico. O que aconteceu? Filho, você está bem? Ela me perguntou com preocupação. Com os olhos cheios de lágrimas, contei a ela sobre o monstro vermelho que havia ficado em cima de mim e como eu não conseguia me mover ou respirar. Ela me abraçou forte e me disse que estava tudo bem. Mas, por dentro, eu não tinha certeza disso. Naquela manhã, enquanto descia para o café da manhã, vi minha irmã na mesa. Ela me olhou e disse que eu estava roncando na noite anterior. O pior, que me viu de pé, olhando para ela, no meio da noite. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, então só respondi que não sabia o que estava acontecendo. Foi então que minha mãe, sorrindo, comentou que era muito legal da parte dela querer dormir juntas de novo. Mas o que realmente passou pela minha cabeça foi que não era um monstro. Era minha irmã quem havia causado tudo isso, num lapso da minha mente. Eu confundi o cabelo vermelho dela com aquela imagem de monstro. No fim, eu acho que experimentei a paralisia do sono de uma forma única. A combinação do estresse de ser criança e das brigas com minha irmã me levou a criar aquela manifestação pesada na minha mente. Embora tenha sido aterrorizante, me ensinou algo sobre a imaginação e como ela pode pregar peças cruéis. Talvez, da próxima vez que eu me assustar com o estranho, eu me lembre de que, às vezes, o terror pode estar mais perto do que imaginamos. Então, aí está. Minha experiência com o monstro vermelho não passou de uma mistura dos meus medos e da rivalidade com minha irmã. Mas, ei, foi um ótimo lembrete de que, às vezes, os verdadeiros monstros são as coisas que carregamos dentro de nós. Era Halloween, e eu e minhas amigas estávamos empolgadas. Eu tinha decidido me fantasiar de Mulher Gato, enquanto a Kate e a Eva iriam de Harley Quinn e Mulher Maravilha, respectivamente. A gente tinha um encontro no Frost, um clube no centro da cidade, onde estava rolando uma festa incrível. O plano estava perfeito para aproveitar a noite. A música estava ótima, sempre tinha bebida, acima de tudo, diversão na lista. Já tinha 20 anos, a gente não podia ficar em casa batendo nas portas e gritando doces ou travessuras, isso já era coisa do passado. Pegamos um táxi, rindo de tudo, enquanto o motorista ficava dando uma olhadinha no retrovisor, o que só nos fazia rir ainda mais. Quando chegamos no Frost, o lugar estava lotado, cheia de gente. Passamos um tempão tentando adivinhar as fantasias das pessoas que iam e vinham. E eu me gabei porque a Kate e a Eva não eram tão fãs do mundo das fantasias quanto eu. Eu vi um cara fantasiado de Jack Sparrow. O chapéu dele caía toda hora e era uma cena bem engraçada. No fim, ele desistiu e resolveu segurar o chapéu com as mãos, com uma expressão bem irritada. Nós três pegamos os drinks e fomos para a pista de dança.
mas o que vi me deu nojo de verdade. Um cara estava em cima de uma menina, sem conseguir se controlar, e eu olhei para ele com uma cara de desgosto. Enquanto isso, a gente estava dançando e se divertindo. Nada de muito interessante acontecia naquela noite. Alguns meninos tentaram puxar papo com a gente, mas a gente recusou, porque as três tinham decidido que a prioridade era se divertir juntas, uma noite só nossa. Era hora de esquecer o estresse da faculdade e aproveitar o tempo com as amigas. De repente, um menino esbarrou na Eva, que estava fantasiada de cavaleiro. Ele se movia estranho e simplesmente virou de costas sem pedir desculpas. Que grosso! Ela exclamou, bem irritada, e eu fui pegar outro drink enquanto a Kate tentava acalmá-la. Logo estávamos de volta à pista de dança, rindo e dançando com aquele sorriso satisfeito. Mas a diversão foi interrompida quando alguém empurrou a Kate, o que nos deixou completamente indignadas. Vocês não conseguem ver por onde andam, gritamos, apontando para o cara que tinha nos empurrado. A Kate foi até ele, indignada, e perguntou, o que você acabou de me chamar? A voz dela estava ameaçadora e ela estava meio tonta, deixando claro que não estava lá no melhor estado naquele momento. Eu fiquei sem coragem e tentei dar um passo atrás, tentando puxar a Kate e a Eva, mas elas estavam tão furiosas que não se mexiam. Ainda estávamos gritando pro cara, que estava fantasiado de coringa, insistindo que ele devia pedir desculpas, quando, de repente, aquele maluco tirou uma arma de trás do cinto. Tudo aconteceu tão rápido. A Eva gritou e se afastou, bateu em mim e nós caímos no chão. A cena virou um caos, as pessoas tentando entender o que estava acontecendo, e quando viram a arma, o pânico tomou conta. O coringa agarrou a Kate e colocou a arma na cabeça dela. Ela ficou pálida e as lágrimas começaram a cair. Ela definitivamente não estava conseguindo interpretar a Harley Quinn direito. O vidro começou a estilhaçar por todo lado. As pessoas corriam como se o lugar fosse desabar, e eu não sabia o que fazer. Me atropelaram enquanto tentava me levantar, e percebi que ficar no chão não era uma boa ideia. Comecei a empurrar a Eva debaixo de mim. Me ajuda, gritei, enquanto procurava alguém que pudesse ajudar, e estendi as mãos pro cara tentando acalmá-lo, porque eu não podia simplesmente fugir como os outros. Minha amiga estava naquela situação. Espera, eu disse, achando que isso ia fazer ele parar. Mas, em vez disso, ele deu um golpe na Kate com a coronha da arma, e ela gritou de dor. Então ele a atingiu de novo, e o sangue começou a escorrer do rosto dela. Nesse momento, eu vi a Eva pular em cima dele, gritando como se não houvesse amanhã. Eu estava tão paralisada que nem me mexi. A Kate ficou imóvel no chão, e quando a Eva conseguiu atacá-lo, o cara lançou pro lado e ela caiu com um barulho, embora ainda estivesse segurando a arma firme. De repente, fui tomada por uma raiva insuportável. Corri na direção do coringa e tentei pegar a arma da mão dele. A pegada dele estava firme. Ele me olhou com um olhar aterrorizante e ficou branco de raiva. Ele gritou e me empurrou, jogando a Eva como se fosse nada. Eu não larguei a arma, porque era a única coisa que estava me assustando naquele momento. Ele me parou com um golpe no rosto, e eu senti um gosto metálico na boca, sangue. Apesar da dor, meus dedos ainda estavam firmes na arma. Ele me deu outro tapa, e eu fiquei tonta no meio da briga. De repente, puxei o gatilho por acidente, e o tiro disparou. O rebote fez a arma ir para trás, e ele não esperava. Perdeu a pegada. Tudo aconteceu tão rápido que passamos de lutar pelo controle da arma até ouvir o tiro ecoando pelo lugar e atingindo a parede. Eu estava segurando a arma agora. De repente, as sirenes da polícia soaram, e quando o coringa se virou para escapar, ele percebeu que era tarde demais. 2 policiais entraram e o pegaram. Ele não teve a menor chance contra eles. Eles o algemaram em um instante. Depois disso, a Kate, a Eva e eu acabamos no hospital. A Eva estava com costelas machucadas. Eu levei uma concussão, e a Kate teve que ficar alguns dias internada por causa da perda de sangue. Aquilo foi algo que a gente nunca ia esquecer. O terror que correu nas minhas veias me fez perceber o quão selvagem a humanidade pode ser. Daquele dia em diante, decidi que sempre teria comigo uma caneta, uma faca e spray de pimenta.
A Kate e a Eva reagiram de maneiras diferentes. A Eva encarou como algo que simplesmente acontece na vida e disse que isso não ia afetá-la. A Kate levou a sério e começou a fazer terapia e aulas de defesa pessoal. Ela disse que nunca mais queria passar por algo assim. Com o tempo, as lembranças daquela noite começaram a desaparecer, embora desde então a gente tenha ficado mais atenta e cuidadosa, sempre pronta para o que vier, porque às vezes a vida pode ser tão imprevisível.